Boa noite a todos, em especial a Marjô, a Cléo e a Patrícia. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer por esses 4 anos incríveis que passamos juntas e que já está deixando muitas saudades para todas nós. Bom, nosso tema é o processo de alfabetização e a contribuição do ensino bilíngue na educação infantil. Bom, escolhemos esse tema devido ao grande aumento de escolas bilíngues no Brasil. É muito importante que a criança aprenda essa segunda língua já na primeira infância, pelo fato delas aprenderem e absorverem muito mais rápido e melhor do que nós adultos. O tema da pesquisa foi estruturado através da preocupação de muitas famílias pelo futuro das crianças, deixando de lado essa preocupação no processo, no presente momento, durante a alfabetização, os anos iniciais da vida escolar das crianças. Então, até que ponto o ensino bilíngue ele está sendo trabalhado numa perspectiva tecnicista, visando o salário, o mercado de trabalho no futuro distante daquele aluno, e até onde ele trabalha positivamente os aspectos cognitivos, emocionais, sociais, junto com a alfabetização nos primeiros anos escolares. Então, essa dúvida, essa incerteza acerca do ensino bilíngue foi trazida no problema da pesquisa. E a hipótese levantada, por que o surgimento dessa dúvida, dessa incerteza? Foi a ausência da educação, do ensino da língua inglesa e a sua didática, a sua prática, nos cursos de formação docente visados para a alfabetização no período de iniciação escolar. A nossa pesquisa, ela adotou a metodologia de revisão bibliográfica, onde reunimos diversos autores que pesquisaram acerca da alfabetização, do bilinguismo e da aprendizagem significativa dos últimos 25 anos. Esses autores que nos ajudaram, nos nortearam até a conclusão do nosso trabalho, do nosso estudo. O objetivo geral da nossa pesquisa é entender se o ensino bilíngue na educação infantil é eficiente durante o processo de alfabetização. A partir do objetivo geral, nós tiramos objetivos específicos. Os objetivos específicos são entender a história da alfabetização, as metodologias, desde o ensino tradicional ao significativo. O segundo objetivo específico é explanar teoricamente sobre o ensino bilíngue e a sua contribuição na educação infantil. Reunimos autores que trabalham acerca da educação e dos benefícios do ensino bilíngue na alfabetização. E no terceiro objetivo específico, nosso intuito foi relacionar a formação docente como mediador no processo de alfabetização, como ele pode auxiliar no processo, os principais desafios e a contribuição do professor no contexto bilíngue. Bom, a estrutura da nossa pesquisa foi dividida em 5 sessões: a introdução, a alfabetização no Brasil, bilinguismo na educação infantil, o educador e sua prática docente e as considerações finais. Eu vou começar falando sobre a sessão 2, que é a alfabetização no Brasil. E começando, vamos falar sobre o contexto histórico brasileiro, que tem grandes influências externas por conta da colonização. Houve grandes mudanças nesse aspecto escolar, mas nenhuma foi feita de forma democrática e universal. Então, isso explica porque muitas escolas ainda usam métodos tradicionais. Falando da alfabetização em si, conseguimos analisar grandes mudanças após grandes estudos. O primeiro registro sobre a alfabetização no Brasil foi em 1954, com as chegadas dos jesuítas. Essa alfabetização foi feita especialmente para catequizar os índios. Então, eles usavam cartilhas do ABC e cópias de documentos. Eles faziam leituras e soletrações e faziam uso de sons sintéticos para dar ênfase à leitura e fazer com que os índios, nesse caso, melhorassem sua pronúncia. Em 1948, foi adotado oficialmente pelo governo brasileiro o método Cartilha Caminho Suave. Segundo Mendonça, esse método foi muito utilizado e pensado principalmente
para as pessoas da zona rural, porque por ser um método com conteúdo simples e ele foi muito acessível e ele era fácil para as pessoas que não tinham acesso a conhecimento e elas conseguiram se alfabetizar de forma fácil. A ideia de Branca, que é a autora do livro, era zerar a taxa de analfabetismo no Brasil. A cartilha Caminho Suave, ela usa um método de alfabetização por imagem. Então, por exemplo, a letrinha A forma o corpinho da abelha, a letrinha B forma a barriguinha do bebê. Mas nem sempre o nosso cérebro associa a palavra à imagem. Então, quando falamos de um cachorro, por exemplo, nós não vamos lembrar da letra C, e sim do cachorro. Então, esse método até pareceu muito eficaz por muitos anos, mas a longo prazo percebemos que era uma alfabetização superficial. E por volta de 1990 foi feito pesquisas psicolinguísticas e sociolinguísticas que comprovam que é necessário mais que uma decodificação de letras e sílabas para a alfabetização cognitiva. Em 1985, Emília Ferreiro se uniu com a educadora Anna Tebarovsky e elas produziram uma pesquisa a partir da obra Psicogênese da Língua Escrita, porque elas queriam investigar o porquê de tanto fracasso entre as crianças de 4 e 6 anos. Esse estudo tem essencial importância para a alfabetização até os dias de hoje, porque foi a partir desse momento que o educador compreendeu as fases da alfabetização e compreendeu como ocorre o desenvolvimento da criança em cada fase. Então, é por isso que hoje em dia a gente classifica as crianças como pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Dessa forma, em 1990, o sistema educacional brasileiro cresceu e se tornou cada vez mais competitivo no mundo globalizado. A educadora Magda Soares, ela também acredita nesse método construtivista. Ela acredita que a criança tem que ter acesso a livro, revistas, jornais, parlendas, gibis, que abordem situações reais e que adicione sentidos na vida dela no processo dessa alfabetização, porque contribui para o conhecimento dela, porque ela tem essa necessidade de relacionar o conteúdo da sala de aula com elementos da realidade dela. Em 1996, o Ministério da Educação, o MEC, excluiu o Caminho Suave do Programa Nacional do Livro Didático e adotou o método de aprendizagem significativa, processo que a criança faz a assimilação das palavras a partir do seu conhecimento prévio. Então, faz todo sentido que, após essas pesquisas, que começassem a usar elementos que fazem sentido para as crianças. Por exemplo, a cartilha Caminho Suave alfabetizou muita gente da zona rural, mas às vezes eles aprendiam coisas que não faziam parte do dia a dia deles e não traziam nenhum significado. Desde o ano de 2003, o programa Brasil Alfabetizado funciona em todo o Brasil com o objetivo de reverter os índices de analfabetismo entre jovens e idosos. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal e solidário atribuído pelos governos federais desde 2012 para atender a meta 5 do PNE, que estabelece a obrigatoriedade de alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do Fundamental 1. Então, a alfabetização não se limita só em decorar palavras e frases, mas sim raciocinar de forma crítica sobre o ato de ler e escrever. É um processo super importante que deve ser tratado com muito cuidado e muito respeito, porque é uma das fases mais importantes da vida escolar das crianças e de todos os outros que estão nesse caminho. Então, após a gente percorrer todo essa história sobre a alfabetização no Brasil, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o bilinguismo, porque muitas escolas de educação infantil estão introduzindo o bilinguismo nas escolas infantis. Então, vamos ver no que ele pode contribuir nesse processo tão complexo e tão importante. Bom, agora falando sobre bilinguismo na educação infantil, vamos falar sobre o que é bilinguismo. Para Hermes, bilinguismo é a capacidade ou a competência de dominar outra língua,
como se fosse sua língua de origem. Segundo Baker, o bilinguismo infantil simultâneo é quando se refere quando a criança aprende duas línguas ao mesmo tempo, normalmente desde o seu nascimento. As habilidades bilíngues podem mudar de acordo com o momento que a criança está vivenciando, ao mesmo tempo que para o bilinguismo simultâneo seja preciso de atitudes motivadoras e positivas pelos familiares, pois precisa ser algo significativo para a criança. Não adianta nada ela passar um tempo na escola aprendendo uma segunda língua e em casa ela não tem esse contato. Atualmente, esse contato com essa língua-alvo pode ocorrer de várias maneiras, em plataformas digitais, livros infantis, brinquedos bilíngues e por aí vai. Benson afirma que sempre haverá uma língua dominante, sem a existência de confusões, porque as crianças têm a capacidade de se adaptar no meio em que elas estão, sabendo qual língua utilizar em cada ambiente, sem esforço algum. E esse exercício gera uma grande flexibilidade no cérebro. A criança bilíngue compreende com mais facilidade que a língua é um sistema, sabendo então lidar sem complicações. Cavalcante afirma que as hipóteses de escrita de crianças bilíngues são enxergadas de maneira negativa por alguns, gerando então falsas ideias a que crianças bilíngues sejam cognitivamente inferiores às crianças monolíngues. Mas após estudos de Favaro, ele com crianças de 5 e 9 anos, ele observou que as crianças monolíngues prezam pelo sentido, já as bilíngues mostram-se aptas e ignoram o sentido, ou seja, elas vão direto naquilo que realmente é relevante. Diversos estudiosos defendem o fato de que o conhecimento avançado de uma segunda língua pode trazer grandes benefícios ao cérebro, como maior criatividade e a flexibilidade aumentam de resultados em teste, e o crescimento nas habilidades de alfabetização, bem como as vantagens socioculturais, como compreensão intercultural, adaptabilidades e o aumento de competitividade no mercado de trabalho. Bom, outra vantagem é a facilidade que a criança bilíngue possui para desenvolver relações com indivíduos dominantes dessa segunda língua, diminuindo as chances da criança criar estereotipos negativos, sendo então um indivíduo transcultural. De acordo com estudos de Bialostok, há um aumento das conexões neurais em pessoas que falam uma segunda língua. Essa mudança de estrutura é mais evidente em bilíngues precoces, que têm uma grande facilidade na segunda língua. Dessa forma, o bilinguismo tem resultados cognitivos positivos. Nobre e Hodges afirma que as principais vantagens do ensino bilíngue são relacionamentos com pais, famílias e amigos que têm contato com essa segunda língua, comunicação com pessoas de outra nacionalidade e etnias, sensibilidade para línguas e comunicação, maior conhecimento cultural e, com isso, maior visão de mundo, e entre outros. Nobre e Hodges também defende a ideia de que crianças bilíngues não são mais inteligentes que as monolíngues, mas que as bilíngues possuem vantagem maior sobre o controle de conhecimento ao desempenhar tarefas. Mike separa alguns dos mais comuns mitos sobre o bilinguismo infantil, como que o mito que pais não bilíngues não consigam criar uma criança bilíngue. Isso é um mito. E também tem muito mito que a criança exposta ao bilinguismo pode ter atraso na fala. No entanto, quando se compara crianças bilíngues com crianças monolíngues, é nítido que as crianças bilíngues têm um repertório muito maior que as monolíngues. Dúvida também na relação da idade certa de expor uma criança em uma nova língua existe, são muito comum, mas não é possível afirmar com precisão a idade certa para se inserir essa criança. Mas a neuroplasticidade é muito maior durante a primeira infância, algo que pode servir como potencializador para a aquisição dessa segunda língua, né? Estudos recentes também evidenciam que o bilinguismo está associado ao atraso de aparecimento de sintomas de demência. Então, podemos dizer que o bilinguismo não só é favorável para a alfabetização, como também em vários aspectos da vida das crianças.
Na quarta sessão da nossa pesquisa, nós refletimos acerca do fazer docente, da prática docente. Reunimos os principais autores trabalhados nessa sessão, que são Paulo Freire, José Carlos Libânio, Maurício Tardif e Lorival Freitas. Os destaques da nossa sessão são a prática docente, a importância do professor como mediador, como facilitador do conhecimento, rompendo aquela visão tecnicista tradicional de que o professor é o único detentor do saber na sala de aula. Também como o professor ele tem um papel transformador da sociedade. Durante essa sessão também nós vemos a questão da praxis, que o Paulo Freire nos traz, através do significado, como trabalhar a realidade das crianças com a alfabetização, trazer sentido ao fazer pedagógico. Nessa sessão nós trabalhamos também a metodologia por meio da interação, do diálogo, da amorosidade trabalhada pelo Paulo Freire. O nosso trabalho, ele buscou compreender como o bilinguismo pode ser utilizado no processo de alfabetização. O bilinguismo ele auxilia no cognitivo das crianças, além de ajudar na construção da identidade e da socialização das mesmas. Cabe ao professor utilizar estratégias para despertar a curiosidade e o interesse dos educandos, assim tornando as aulas mais atrativas e favorecendo a construção da aprendizagem. Para que tudo isso ocorra, é necessário uma organização prévia para promover uma aprendizagem significativa. É preciso que o professor ele busque os novos conhecimentos teóricos e se mantenha atualizado, fazendo parte de um processo contínuo, aliado à sua experiência. Por fim, o nosso trabalho ele foi feito no sentido de provocar reflexões, instigar novas pesquisas e favorecer decisões nas práticas pedagógicas mais eficazes à educação. Boa noite e muito obrigada pela atenção de todos vocês.